Aliás, o sem próximo dó, né? assunto tem a ver com a palavra também, né? Ah, Palavras da língua totalmente. portuguesa, né? Totalmente, tem a ver com as palavras, sim. Amanhã, dia 10 de junho, vai ser comemorado aí mais uma vez o Dia de Portugal, também considerado o Dia de Portugal de Camões, algumas comunidades falam Dia da Língua Portuguesa, exatamente porque é o Dia de Portugal de Camões, que tem a ver com a data da passagem do Luís Vaz de Camões, que foi num dia 10/6 de 1580. Né? Então, para falar um pouquinho do Camões, aí eu tenho uma coisa super interessante para falar dele aqui, que é o seguinte: ele, como a gente sabe, ele é o autor dos Lusíadas, é considerado um dos maiores poetas da história lusitana, mas pouco se tem de documentos sobre a vida do Camões. Então, alguns historiadores escrevem, são distintos aí o que alguns historiadores falam, né? Os primeiros biógrafos do Camões, eles consideram que o ano de nascimento dele foi 1517, porém, um historiador mais recente, chamado Manuel de Faria e Souza, a partir de registro da lista da Casa da Índia, estabeleceu que Camões nasceu em Lisboa em 1524, em uma família que era de pequena nobreza, mas ele recebeu educação sólida nos moldes clássicos. Ele frequentou a corte de Dom João III, iniciou a sua carreira como poeta lírico e se envolveu em amores com damas da nobreza e possivelmente plebeias também, além de levar uma vida boêmia e turbulenta. Isso daí é uma coisa que marcou relativamente a vida dele, né? Por conta de um romance com Maria de Portugal, duquesa de Viseu, e também filha do rei Dom Manuel I, Camões foi preso pela primeira vez, né? Aí, ao receber o perdão, ele teve outro amor frustrado, chamado Catarina de Ataíde, e aí ele resolveu sair de Lisboa. Ele foi para fora do país. Na verdade, primeiro ele foi para a região do Ribatejo, em Portugal, e depois ele foi para Ceuta, na Espanha, e ele se alistou lá. Né? E aí, em uma batalha naval que ele estava participando no Estreito de Gibraltar, foi onde ele perdeu o olho direito. Aí voltou para Lisboa e não tardou, ele retomou a vida boêmia. Aí, numa procissão de Corpus Christi, ele acabou ferindo um empregado do Paço e foi preso novamente. Aí, depois do perdão, e isso daí ele ficava 2 anos preso, 3 anos preso, 5 anos preso, e aí quando ele foi perdoado, ele foi para o Oriente. Em 1553, ele viajou na nau São Bento, que era da frota de Fernão Álvares Cabral, filho do Pedro Álvares Cabral, e passou por regiões onde o Vasco da Gama navegou. Então ele foi fazer o contorno embaixo da África, enfrentou uma tempestade no Cabo da Boa Esperança e 3 naus da frota acabaram se perdendo. Ele aportou em Goa em 1554, e Goa é na Índia, né, no lado oeste da Índia, e é uma cidade, um território que era de domínio português. Os portugueses, eles mapearam essa rota aí até a China, né, por mar, e eles fizeram vários portos aí aonde eles podiam se basear, reabastecer, e que era uma região considerada de Portugal, né, de domínio português. Então, Goa, na Índia, é um desses territórios que acabou ficando sob domínio português por 400 anos. Também existe uma parcela da população que fala português ainda, por causa do domínio, né? E ela foi desanexada de Portugal, ela foi anexada novamente à Índia em 1974. Nessa época, em 1554, o Camões já tinha começado a escrever os Lusíadas. E na mesma época apareceu uma sátira anônima em Portugal que criticava a imoralidade e a corrupção dos governantes, e essa sátira, que foi uma assinatura anônima ali, ela foi atribuída a Camões, e ele foi preso novamente. Porém, existe essa hipótese da prisão ter ocorrido graças a algumas dívidas que ele contraiu. Ele ficou na prisão até 1561, e aí foi libertado pelo governante Dom Francisco Coutinho,
de quem ele foi empregado e protegido, e aí ele foi nomeado para a função de provedor-mor dos defuntos e ausentes em Macau, em 1562. E aí ele foi para Macau, que é uma outra colônia portuguesa ali, bem pertinho de Hong Kong, no sul da China, né? Também é um entreposto comercial, só que na época, ali em 1562, ainda era um porto que estava em formação, e era um lugar praticamente deserto. Aí em Macau, Camões terminou de escrever os Lusíadas numa gruta que mais tarde acabou recebendo o nome dele. Então tem uma gruta lá, e é interessantíssimo que em Macau você tem nomes de ruas, praças, tudo escrito em português e em cantonês, né, que é a língua do sul da China. E aí as placas escritas em português está bonitinho, praça com C cedilha, A, São Bartolomeu, o São com A, ó tio, bacana mesmo. Só que ninguém ali fala uma palavra em português, e pior, eles não sabem sequer aonde é Portugal. Olha só que loucura. Você pergunta para as pessoas, eles não fazem ideia que Portugal é um país, que aquilo é língua portuguesa, que o Brasil também fala português. Eles têm uma noção muito limitada do que acontece no Ocidente. É maluco isso, né, cara? Pois é, engraçado. E lá é um lugar, se não me engano, pode ter jogo, né? Parece que tem vários cassinos lá, né, em Macau. Macau hoje é um território livre exatamente para ter cassinos. Então a cidade é Las Vegas, né? É um lugar lindíssimo, super abastado, assim. Você vê que é uma cidade muito rica. E uma das coisas mais malucas que eu vi lá, eu fui para lá, tive a oportunidade de ir para lá em 2012, e a gente foi num restaurante português, tipicamente português, na costa de um morro, assim. E é muito engraçado a gente ver um monte de chinês vestido com aquelas roupas de portuguesa, com as toquinhas, com aquelas calças, dançando vira para receber a gente ali no restaurante. Era meio bizarro. E desse restaurante, você via assim o mar, cara, te juro, Marcelo, era um navio atrás do outro, mas com distâncias assim de 200, 300 metros, não era mais que isso, mas assim, um atrás do outro, parecia uma engrenagem, parecia uma correia de moto, assim, com um monte de naviozinho, um atrás do outro. Sabe o que era aquilo? Eles cavavam morros e vinham com entulho, com pedras e não sei o que, e eles iam aterrando. Você precisa ver o que esses caras cresceram em território para dentro do mar. Coisa mais... Eu tinha visto um documentário faz um tempo aí que eles pegaram uma área que era toda alagada ali e fizeram um prédio gigantesco de cassino, colocando umas estacas absurdamente fundas ali até chegar na rocha, no meio do que era o mar ali. Um prédio enorme lá de cassino. Não, loucura, cara. E era assim, porque é litorânea, e fora o território que está no continente, tinham mais algumas ilhas que eles foram juntando, né? O espaço que ficava de mar entre o continente e aquelas ilhas, eles iam aterrando ali e aumentando o território deles. Como se a China já não tivesse bastante território, né? Bom, anyway, aí em Macau o Camões terminou de escrever o Lusíadas, né? E aí, na viagem de volta dele para Goa, a nau que ele estava naufragou perto da foz do rio Mekong. E essa história é muito maluca também, porque ele acabou se salvando desse naufrágio e ele conseguiu salvar os Lusíadas também, né? Só que aconteceu um episódio muito ruim. Morreu nesse naufrágio, e diz a lenda, né, que era uma donzela chinesa pela qual o Camões se apaixonou, e foi a musa dele que ele chamava de Dinamene. E ele dedicou para ela 2 das suas poesias, e pela importância da obra da obra do Camões e dessa fase da vida dele, essas poesias fazem parte do que é chamado fase dinamênica, que é em homenagem exatamente a essa chinesa, porque ele se apaixonou. E diz a lenda que nesse naufrágio o Camões se abraçou no livro Os Lusíadas
e deixou ela morrer afogada. Não largou o livro, né? Ele protegeu os escritos dele em vez de tentar ajudar ela a se salvar, e acabou que a gente tem essa... Na China tem um templo exatamente, lá em Macau tem um templo exatamente em homenagem a essa dama, que eu não sei o nome dela em chinês. Se alguém souber, por favor, coloque aí, que eu não achei isso na minha pesquisa. Mas, para a gente ir para o final aqui da minha história, que essa era a parte interessante aí dos Lusíadas, que é a obra mais importante do Camões, né? Esse trauma do naufrágio também causou uma revisão nos Lusíadas, e principalmente a partir do canto número 7. Né? E mais uma vez ele acabou sendo preso e foi levado para Malaca, na Malásia, que é outro território português, por apropriação indébita, porque ele roubava os bens dos defuntos que ele tinha que encontrar e levar de volta para Portugal. Aí, depois de tantas peripécias aí do Camões, né, ele recitou os Lusíadas para o rei Dom Sebastião, que ainda era um adolescente, e o rei Dom Sebastião determinou que o trabalho fosse publicado em 1572 e concedeu a ele também uma pequena pensão pelos serviços prestados na Índia, não pela escrita, mas pelos serviços de alistamento e o que ele foi fazer no Oriente. A pensão foi paga de forma vitalícia até o final da vida dele, mas de forma irregular, e diz que o poeta passou dificuldades materiais aí nos últimos anos de vida. Ele viveu os anos finais dele num quarto próximo à igreja de Santa Ana, na mais indigna pobreza, sem um trapo para se cobrir, e depois da batalha de Alcácer Quibir, onde Dom Sebastião desapareceu e Portugal acabou perdendo a independência para a Espanha, o Camões adoeceu de peste, foi transportado para o hospital e morreu em 10 de junho de 1580. Por isso que a data de 10 de junho é essa celebração de Dia de Portugal de Camões. O corpo do Camões nunca foi exatamente encontrado, né? Existe um mausoléu que tem ossos enterrados que se fala que é de Camões, mas os historiadores acham que não é a ossada do Camões que está ali, e eles acreditam que o Camões foi enterrado ou numa cova rasa ali na igreja de Santa Ana, ou no próprio cemitério para pobres ali do hospital. O Camões não teve o reconhecimento da sua obra em vida, no entanto, ele foi renovador da língua portuguesa e se tornou um dos maiores símbolos da identidade portuguesa. Ele é considerado um dos maiores escritores do Ocidente de todos os tempos, e o trabalho dele foi traduzido para várias línguas. O Camões é, inclusive, um objeto de vasta quantidade de estudos críticos. Quanto à religião, os Lusíadas é uma defesa do catolicismo e critica os protestantes e muçulmanos, e outras religiões pagãs também. Ele também critica países católicos como a França, por não defender a religião contra o avanço do protestantismo, e a própria Itália, sede do papado, por considerá-la caída em vícios. É isso daí. Bacana. Legal. Camões, você citou antes aí que ele passou, tem uma passagem aí que foi no Corpus Christi, né? Coincidência, foi ontem aqui, né? Aham. E mais uma referência a Roma, aí, a coroa de louros que ele está usando aí como né? os Césares romanos, né? Verdade. Muito bom. É que engraçado como foi escrito Luiz de Camões, o D com o D e E fundidos, né? Num símbolo só, né? Também. E é engraçado, essa daí é um retrato feito do Camões, pintado do Camões, que dizem que é o mais autêntico que se tem notícia, né? Diz que tinha um outro retrato que foi perdido no tempo, mas esse daí é o que a gente tem documentado aí como o mais parecido com o que era Camões mesmo. Bacana. O Luiz está com V ali também, né? E não O tem S, o U, né? Vaz. Uhum. Luiz de Camões. Muito bem.